Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. Nós temos aí como comentarista das lições da CPAD deste trimestre o pastor Eliezer de Lira e Silva, que é pastor ali em Curitiba. A lição de hoje, a lição número 8, tem como título O Cuidado com a Língua. O texto áureo está em Tiago capítulo 3, versículo 2, que diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. É interessante que nós prestarmos atenção que Tiago se inclui entre aqueles que tropeçam em muitas coisas. É como se ele quisesse dizer, olha, ninguém é perfeito. Somente um conseguiu chegar à terra e ser perfeito, que foi Jesus Cristo. Nós somos imperfeitos, nós tropeçamos em muitas coisas. Agora ele diz que aquele que consegue, então, dominar a língua, ele tropeça menos. Então ele caminha mais rápido para a perfeição. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, porque perfeito nenhum ser humano vai ser encontrado nesta posição. Então todos nós podemos perseguir essa perfeição, e para isso então Tiago indica que o melhor método para se atingir essa perfeição é dominando a própria língua e tomando todo o cuidado com essa língua, para que ela fale aquilo que a nossa boca está cheia, que deve ser da palavra de Deus, e de outras coisas não. Então é isso que indica aqui Tiago para nós nessa lição. Quando ele usa a palavra refrear, isso vem da palavra freio, né? Que colocar freio nos cavalos. Refrear quer dizer então que nós vamos domar, vamos controlar. Aquele freio domina ali a língua, domina todo o animal, porque a língua dele foi dominada. Então assim, Tiago indica para nós que nós devemos refrear a língua, controlar a nossa língua, e então nós estaremos caminhando apressadamente para a perfeição. Quem consegue fazer isso, chega mais rápido à perfeição. A verdade prática diz: a nossa língua pode destruir vidas, portanto, sejamos cuidadosos com o que falamos. Então a língua pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E nós devemos usá-la de maneira que ela construa, que ela abençoe. Tomarmos muito cuidado, porque ela pode ser instrumento para destruição. Ela pode ser instrumento para maldição. Ela pode até ser instrumento de Satanás. Então nós devemos tomar todo o cuidado ao falarmos. E falarmos sempre de maneira que abençoemos, que nós edifiquemos, que nós possamos melhorar a vida daqueles que nos ouvem. Nas leituras diárias nós podemos ver aí nos Salmos 12, 3, a soberba da língua. Em Provérbios 6, 16 a 19, a língua é mentirosa. Em Salmos 15, 3, a língua é difamadora. Então, 3 problemas sérios com a língua. Vamos ver 3 coisas que devemos fazer com a língua. Aí, guarde a língua do mal, Salmos 34, 13. Depois, Salmos 66, 16 e 17, exaltemos a Deus com a nossa língua. Salmos 119, 172, anunciando a palavra de Deus. Isso devemos fazer com a língua. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro
e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então veja aí que a nossa fala, nós podemos ver aí nesse quadro da nossa lição, que diz assim: quando a fala é motivada por Satanás, está cheia de amargo ciúme, ambição egoísta, preocupação e desejos terrenos, pensamentos e ideias não espirituais, desordem e males. Agora, quando a nossa fala aí é motivada por Deus, está cheia de pureza, paz, consideração pelos outros, submissão, misericórdia, sinceridade. Então, nessa lição, nós temos aí a palavra-chave língua, o órgão muscular situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxiliar na mastigação, na deglutição e na produção de sons. Quanta coisa a língua é responsável. Nesta lição nós teremos aí as seguintes partes, então, falando a respeito dessa leitura que fizemos. Parte 1, a seriedade dos mestres, Tiago 3, 1 e 2. Tópico 1, o rigor com os mestres. Tópico 2, a seriedade com os mestres na igreja. Tópico 3, perfeição que domina o corpo. Depois, na parte 2, vamos ver aí a capacidade da língua, Tiago 3, de 3 a 9. Tópico 1, as pequenas coisas no governo do todo. Tópico 2, a língua também é um fogo. Tópico 3, para dominar a língua. E na parte número 3, vamos ver, não podemos agir de dupla maneira. Tiago 3, de 10 a 12. Tópico 1, bênção e maldição. Tópico 2, exemplos da natureza. Tópico 3, uma única fonte. Vamos ver então a introdução. Nessa lição, veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Tema do 3º capítulo da Epístola, o meio-irmão do Senhor escreve sobre um pequeno membro do nosso corpo, a língua. Este acanhado, mas poderoso órgão humano pode destruir ou edificar a vida das pessoas. Por isso a nossa língua deve ser controlada pelo Espírito Santo, a fim de sermos canais de bênçãos para aqueles que nos ouvem. Então vemos aí a localização da língua, né? Nós temos aí a língua e quais as funções? Veja que ela tem várias funções e a principal função é a fala. Então hoje nós estamos falando nessa função da língua, que ela é necessária para nós pronunciarmos palavras, para nós falarmos, então para nós nos comunicarmos com os outros. Então ela é importantíssima e uma bênção que nós temos vinda de Deus. Nós podemos nos comunicar com as pessoas falando com elas, expressando para elas o que nós pensamos, expressando os nossos desejos. Então é interessante estudarmos sobre isso, e Tiago vai falar que esse falar é muito importante na nossa vida e pode controlar toda a nossa vida, pode controlar o nosso destino, nos levar à perfeição se nós conseguimos dominar essa maneira, dominarmos o que falamos. E a melhor maneira de dominar o que falamos é estarmos com
a nossa boca, ou seja, a nossa mente cheia da palavra de Deus. Porque ao falarmos, falaremos segundo a palavra de Deus. Então, quanto mais nos deixarmos, nos colocarmos à disposição do domínio do Espírito Santo, mais então as nossas palavras serão bem aproveitadas, mais as nossas palavras produzirão vida, produzirão bênção. Vamos ver então a parte número 1, a seriedade dos mestres. Tiago 3, 1 e 2. Tópico 1, o rigor com os mestres. Tópico 2, a seriedade com os mestres na igreja. Tópico 3, perfeição que domina o corpo. Então, tópico 1, o rigor com os mestres. A palavra hebraica para mestre é rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Na realidade, o ofício rabínico era uma das posições mais almejadas pelos judeus, pois era notória a influência dos mestres sobre as pessoas. Mateus 23, 1 a 7. Daí o porquê de muitos ambicionarem tal posição. E é exatamente alarmado por isso que Tiago inicia então o capítulo 3, referindo-se aos que acalentam essa aspiração, visando obter prestígio, privilégio e fama, a que tivesse então cuidado. Antes de almejarmos o ministério da palavra, devemos estar cônscios de nossa responsabilidade e de que um dia o Altíssimo nos pedirá conta dos atos e dos talentos a nós dispensados. Então nós podemos ver que enquanto Paulo diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E entre as coisas então que essa pessoa deve fazer, ele deve se esmerar, ele deve procurar saber ensinar. Agora, Tiago já ensina sobre se alguém deseja ser mestre, então ele deve tomar muito cuidado. E até ele aconselha que nem todos devem desejar ser mestres. Então, na época de Tiago, era ali talvez o grau, né, ou a posição melhor que existia dentro da igreja. Então a igreja ainda era uma igreja recém-nascida, com sua maioria vinda do judaísmo, e eles então seguiam aquela mesma forma do judaísmo. O judaísmo supervalorizava a presença do mestre, do rabi. E então, na igreja primitiva também supervalorizava-se essa função. Hoje, não sabemos por que essa função é tão desvalorizada na igreja. Porque realmente aquele que ensina deveria ter um valor bem maior do que tem. Porque aquele que ensina pode influenciar toda uma maneira de viver, todo um sistema religioso. Então está na responsabilidade daquele que ensina trazer aí uma edificação, trazer aí uma doutrina que seja sempre bíblica, porque senão essa pessoa pode influenciar negativamente aqueles que o ouvem. É muito importante esse ministério. Infelizmente se tem dado pouco valor a isso e tem se colocado pessoas que não têm condição espiritual para ministrar, para ser mestre, para ensinar a palavra de Deus. Deveríamos então prezar, dar maior importância pela vida espiritual daqueles que ensinam a palavra de Deus, e também deveríamos dar sempre cursos de reciclagem. A igreja investe muito pouco em educação, infelizmente. Nós ainda temos, na maioria das igrejas, a escola bíblica dominical toda misturada ali, classes pertinho umas das outras, muitas classes, com alunos que não estão prestando muita atenção, com alunos que não estão aprendendo muito.